Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br e a minha ideia hoje é discutir com vocês aspectos interessantes e necessários, na minha opinião médica, que vocês devem considerar no seu dia a dia quando forem procurar um serviço de check-up médico, ok? Vocês podem me seguir lá no youtube.com/drricaroalves, no facebook.com/drricaroalves, no instagram.com/drricaroalves e no LinkedIn também, no mesmo endereço, tá bom? Bom, vamos lá. Por que eu resolvi fazer essa live para vocês? É pelo seguinte, eu recebo vários pacientes em consultório para atender, claro, como todo médico, e eu não atendo convênios, tá? E recebo pacientes que vêm procurando consulta médica por um motivo muito específico, ou pacientes que vêm para um check-up, ou seja, procuram um médico que vejam a saúde como um todo, de forma integrativa, como é o meu caso, e chegam para mim para consultar querendo um check-up mais completo, um check-up geral, tá bom? Agora, o que é um check-up? Eu fui pesquisar e pelo que as pessoas procuram, é uma avaliação geral do estado da pessoa, como está a saúde em geral, ok? Isso baseado em perguntas de consultório, em avaliar bem o paciente, perguntas e respostas do paciente, perguntas as mais completas e diversificadas possíveis, e isso associado a exames que eu acredito que devam ser os mais completos possíveis, tá bom? Você, como profissional de saúde, eu como profissional de saúde, avalio o que o paciente me disse numa consulta bem detalhada, de 45 minutos a 1 hora, às vezes até passa de duração, junto a exames bem completos, exames de imagem, exames de sangue, de urina, de fezes, de saliva, ok? Acontece que eu descobri em consulta que vários pacientes chegam dizendo, doutor, eu fiz um check-up recentemente e não deu nada, deu que está tudo ok. Ou um check-up que teve como conclusão para mim, que o profissional de saúde passou, que não tenho nada sério ou tenho algo nessas áreas aqui, mas que é só acompanhar, tá? Em vários casos também foram prescritos tratamentos, dados diagnósticos para o paciente nesse check-up e cabe ao paciente fazer o que foi orientado ou não. Pois bem, o que eu mais tenho visto de problema com esses check-ups? Várias vezes o paciente passou por um check-up geral e quando ele chega para mim, eu identifico várias coisas que o paciente tem que naquele check-up geral o colega médico ou os colegas que avaliaram viram os exames e concluíram que está tudo ok com o paciente ou que ele não tem nada demais. Isso me alarmou porque eu fiquei pensando como é que alguns colegas deixaram passar várias coisas que para mim parecem evidentes. Não estou dizendo que eu seja melhor médico ou pior médico do que ninguém. Estou dizendo que, na minha opinião, muitas vezes vocês, pacientes, fazem check-ups, recebem a conclusão de que está tudo ok ou de que não tem nada demais, basta um remédio aqui ou ali, uma mudança de vida pequena, e que está tudo ok, e na verdade não é isso que está acontecendo. Então, quais foram as falhas que eu identifiquei com mais frequência? São as que eu vou discutir com vocês nessa live. Primeiro, pedir exames de menos, tá? Segundo, não fazer perguntas aprofundadas, consultas rápidas demais e que acabam dando menos dados para o paciente concluir em cima do caso do paciente, para o profissional de saúde concluir em cima do caso do paciente. Em vários casos, o profissional de saúde está acostumado com aquele tipo de padrão de exames, com aquele tipo de perguntas e não vai muito além. E o que passar daqueles exames escassos que forem passados, daquelas perguntas escassas, do conhecimento do médico que às vezes ele opta por usar ou não tem um conhecimento mais aprofundado, e isso pode fazer com que o check-up deixe o paciente pensando que está tudo ok quando muitas vezes não está. Então, quero que você entenda que existem vários tipos de check-up, não existe uma padronização pelo Conselho Federal de Medicina para o que é um check-up adequado ou não, isso vai muito de um médico para outro, e se você escolher profissionais de saúde, não interessa se é particular, se é de convênio, se é do SUS, enfim, que não tenham uma profundidade adequada ou uma abordagem adequada para os seus parâmetros, você pode acabar recebendo conclusões para o seu check-up que não são as mais adequadas possíveis, como a gente vai discutir a partir de agora, tá? Bom, volto a dizer para vocês, como não existe padronização,
cada profissional de saúde vai aprendendo ao longo da carreira a fazer um check-up como ele acha por bem, baseado no que estudou, baseado no tempo de consulta que ele tenha com o paciente, baseado no interesse que tenha pelo paciente, baseado no que o paciente relata. Mas eu quero que vocês entendam que quando você escolhe um médico para avaliação, você está escolhendo esse médico não só pelos parâmetros que você optou por ir lá consultar com ele. Você está escolhendo pelas certificações que ele tem, pelo conhecimento, pelo interesse no paciente, pelo que ele queira fazer com você, pelo tempo dele disponível para você, pelos exames que ele vai pedir, pelo que ele considera alterado ou não nos exames. E tudo isso pode influenciar a qualidade do check-up para você. Eu vou te dar um exemplo prático. Vamos supor que você queira comprar um carro usado, tá bom? Aí você contrata 3 consultores diferentes para te dar ideias sobre um determinado carro que você quer muito comprar, que está num preço excelente, tá? Parece muito conservado, mas você quer a opinião de um especialista, tá bom? Então, o primeiro consultor, ele olha o carro por fora, entra no carro com você, não liga o carro, e aí pede para abrir o capô sem ligar o carro, olha um pouco ali embaixo do carro sem levantar o carro e diz para você, olha, esse carro ele tá bom para comprar, pode comprar. Ok. Um segundo consultor, ele faz tudo que o primeiro fez, mas ele pede para você ligar o carro, ele escuta o barulho do motor, tá? E dá uma andada com você no carro e diz para você, olha, você pode comprar esse carro, ele tá razoável para você. E o terceiro consultor faz tudo que o segundo fez, mas pede para levar o carro para uma oficina mecânica, levanta o carro num elevador, chama um mecânico de confiança para poder avaliar o carro, para dar uma volta no carro, para desmontar algumas peças que parecem um pouco mais desgastadas, e aí sim ele opina para você, olha, eu acho que esse carro você pode até comprar, mas você vai ter que gastar um pouco mais nele para reformar isso, isso, isso e aquilo, ok? Pensa comigo. Em qual desses consultores você confiaria mais? Naturalmente, acho que todos vocês responderiam no consultor número 3. Por quê? Porque ele deu uma olhada mais detalhada, interessada, e ele se municiou de mais dados, ele procurou mais dados para poder emitir a opinião dele, não é? Então, por que para um check-up algumas pessoas contentam-se com o que alguém que peça pouquíssimos exames, eu estou falando no geral, tá bom? Mal faça um exame físico quando ele é necessário, faça pouquíssimas perguntas e diga que está tudo bem ou que basta tratar uma coisa ou outra. Entendam, o grau de detalhe é muito importante para você ter um check-up de qualidade. Mesmo quando você vem com uma queixa e aí o médico fala para você, olha, é melhor checar o geral, porque muitas vezes você trata o geral e o específico melhora. Por exemplo, uma dor de cabeça. Vamos supor que você tem uma dor de cabeça crônica. Toma remédio e ela melhora um pouco. Ok. A dor de cabeça continua vindo. Bom, é melhor você achar a causa dessa dor de cabeça do que ficar tomando remédio analgésico que só ceda a dor de cabeça a vida inteira, não é? Pode ser eventualmente uma coisa grave ou tornar-se com o tempo uma coisa grave. Com o check-up é a mesma coisa que acontece. Eu sugiro que você sempre procure médicos que avaliem você de forma bem detalhada, bem completa, com bastante exames, é a minha opinião médica, tá? Em consultas bem detalhadas, bem demoradas, com várias consultas e, acima de tudo, que o médico saiba ouvir vocês e tenha interesse em ouvir vocês, pacientes, o máximo possível. Se não, o check-up vai ser embasado em dados escassos e isso tem uma grande chance de trazer conclusões incompletas ou até equivocadas sobre o seu caso. Basicamente é isso. Então vou passar algumas situações para vocês do dia a dia, tá? Primeiro, se você vai a um especialista para conduzir um check-up da área dele, possivelmente você vai ter um check-up legal daquela área. Mas mesmo nas mais diversas áreas, você tem médicos que aprofundam mais, que têm mais conhecimento atualizado, com menos preconceitos, tá? Que peçam mais exames, e você vai ter aqueles que peçam menos. Mas num check-up específico de uma área, você vai obter um laudo ao final específico daquela área, ok?
Então, muitas vezes, vocês aproveitam para pedir um check-up geral de um especialista. O especialista, ele tende a conduzir o check-up de forma mais aprofundada na área dele. Até porque muitos especialistas por aí já não sabem muito bem como conduzir um check-up geral dos vários sistemas do corpo, porque passou muito tempo se aprofundando naquela área. Hoje em dia já tem vários especialistas que depois de anos de consultório voltam para uma medicina mais geral para poder atender o paciente de forma mais completa. Também estão habilitados a fazer todo médico está, né? Mas a fazer um check-up geral mais aprofundado. E muitos estão voltando para conhecimentos gerais porque entendem que mesmo nas suas áreas o conhecimento geral pode afetá-las. Por exemplo, vários cardiologistas estão estudando hormônios porque estão entendendo que a carência de testosterona, a carência de progesterona, a carência de estradiol, a carência de DEA, de cortisol pode afetar a parte cardiovascular. Muitos especialistas, por exemplo, em ginecologia, estão voltando para conhecimentos, né? E para aprender mais em áreas gerais, porque estão vendo que patologias ginecológicas muitas vezes têm a ver com vitaminas e minerais que o paciente pode estar ingerindo, com a nutrição do paciente, por aí vai. Para vocês, eu recomendo que vocês leiam os livros que estão nas sessões, lá na seção icaro.med.br/livros, que vão mostrar o exemplo de vários médicos especialistas que fizeram esse retorno para atender melhor o paciente em geral, por entender que muitas vezes o que está fora do sistema que eles se especializaram para estudar pode afetar o funcionamento daquele sistema e assim atenderem o paciente melhor, tá? Então, primeira coisa que eu acho que vocês deveriam checar. Se vocês procuram fazer um check-up geral do corpo todo com um especialista, existe grandes chances do especialista focar mais na área dele e de não ter tanto expertise para fazer um check-up geral realmente, tá bom? Um outro tópico é o seguinte, eu tenho vários pacientes com poder aquisitivo maior ou que têm planos de saúde corporativos de boas empresas e que vão a hospitais grandes para fazer um check-up geral, onde fazem um monte de exames, passam por vários especialistas, também nutricionistas, também psicólogos, e aí sai um laudo da saúde geral desse paciente. Esse tipo de check-up acaba sendo um pouco melhor, mas ainda assim a profundidade de exames parece que muitas vezes peca em falta, principalmente em hormônios, vitaminas, minerais e em promover hábitos saudáveis de vida ou hábitos saudáveis de qualidade. Por exemplo, tem muita gente por aí que depois do check-up, se o paciente tem gorduras aumentadas na corrente sanguínea, vai falar para o paciente que ele tem que parar de comer ovo, parar de comer abacate, e isso não tem nada a ver. Então, eu sugeriria que vocês sempre prestassem atenção se os conhecimentos do profissional que atendeu vocês são realmente atualizados. Porque se não forem, você pode acabar vítima de conselhos meio preconceituosos ou desatualizados para você, ok? Então não é porque você faz o check-up com um bambambam ou num hospital top de linha considerado por aí que aquele check-up realmente contemplou todas as áreas que você precisa. Por isso que eu fico com a dica do Dr. Thierry Hertog, que ele fala muito na internet, que é basicamente o seguinte: você tem que ser o seu principal médico e ter bons médicos para ser seus consultores quando você decide o que é melhor para você. Tem gente que me critica quando eu falo isso, falando, mas o paciente não tem como decidir sobre áreas específicas, por isso que ele procura um médico. Mas se você não estuda sobre saúde na internet, hoje em dia tem bons sites, boas pessoas para você ver, no icaro.med.br/indicações, eu indico vários profissionais para você seguir e expandindo os seus limites de conhecimento em saúde, ok? E lá no meu Instagram, no Facebook, você pode ver quem que eu sigo, principalmente no Instagram. São pessoas que eu confio que podem ajudar você, tá? Tem também o Dr. Mercolar, que tem um site muito bom, Dr. Vitor Sorrentino, Dr. Alan Dutra, Dr. Glaucio Nascimento, sabe? Dr. Denise de Carvalho, tem vários por aí, Dr. Rodrigo Schroeder, enfim. O que acontece é que a profundidade do check-up vai depender não só do interesse, mas também do conhecimento do profissional que você procura, ou da equipe que te atende. E se você não tem uma ideia do que você quer para você, como é que você vai achar um profissional compatível se nem você mesmo sabe o que é para você?
o que é saúde para você, ok? Um outro tópico, o segundo tópico é o seguinte: uma avaliação ruim pode ser aquela que foi conduzida erradamente, ok? Por exemplo, você chega com uma dor de cabeça, desde o começo da avaliação o médico se convenceu que aquilo é sinusite, avalia tudo focado em sinusite, quando na verdade podia ser uma coisa mais grave no seu cérebro. De repente aquela avaliação que foi conduzida de forma muito voltada para um diagnóstico desde o começo, ela pode levar a conclusões erradas ou incompletas. Então, entenda que o ideal quando você faz um check-up geral é realmente contemplar o geral antes de parar para investigar coisas específicas, tá bom? O que mais acontece por aí em erros de check-up, infelizmente, são check-ups conduzidos de forma incompleta. Poucos exames, tá? Poucas perguntas, consultas rápidas demais e muitas vezes com pouco interesse no paciente ou pouca paciência em analisar os exames ou relevar resultados só porque estão dentro do parâmetro de aceitabilidade, certo? Quando muitas vezes já não estão muito bons para o paciente. Todo mundo quer uma saúde ideal. Então você tem que ter parâmetros de saúde que sejam bons. Porque se você estiver só na zona de aceitabilidade dos exames, você vai ter uma saúde aceitável, não top, na minha opinião. Ok? Então vocês precisam prestar atenção a esse aspecto também. Se o check-up desde o começo é voltado para queixas muito específicas, ele não é mais uma avaliação geral, acaba sendo uma avaliação de queixas específicas. Tá certo? Infelizmente, vários profissionais de saúde no Brasil, eles têm que pedir menos exames porque sofrem pressão dos convênios, tá? Das fontes pagadoras dos exames, para que peçam menos exames. Por quê? Porque senão podem receber glosas de consultas, glosas excessivas de procedimentos e tudo mais. Isso a gente sabe que acontece. Vários conselhos de medicina e agências fiscalizatórias têm tentado trabalhar nessa questão de forma bem ética, tá? Mas a gente sabe que nem tudo é ético no nosso mundo. Então tem sim vários profissionais de saúde que por questões financeiras, infelizmente, reduzem a quantidade de exames e o tempo de consulta e tudo para os pacientes, porque a pressão financeira é muito grande sobre eles, tá bom? A outra coisa, eu já falei para vocês, eu pego muitos exames onde o exame já apresenta alterações quando você correlaciona com o caso do paciente, mas os parâmetros de vários exames estão dentro do aceitável do laboratório e aí o profissional passa por cima daquilo. Mas, como a gente aprende em medicina, a clínica é soberana. Se o paciente está na sua frente com queixas sugestivas, por exemplo, de hipotireoidismo, os exames de tireoide dele apresentam vários resultados que estão dentro do aceitável, mas mais para baixos e que justificariam que para aquele paciente aquela baixa causasse os sintomas dele. Muitas vezes o profissional de saúde, como está dentro do aceitável, ele simplesmente julga que aquilo é normal e deixa passar, fala para o paciente que está tudo ok. E o paciente muitas vezes acredita e deixa de investigar aquilo e perde a oportunidade de tratar no começo ou de tratar. Ok? Então não é porque os seus exames estão dentro do aceitável que eles estão bons. Entenda isso, tá bom? O mais importante, na minha opinião, é que o seu médico seja um bom perguntador. Que ele pergunte bastante, que diversifique as perguntas, que deixe o paciente falar e que depois ele aprofunde-se nas queixas principais e naquilo que ele acha que mais está causando problemas para o paciente, como, por exemplo, hábitos de vida, estilo de vida. Isso é muito comum de levar várias queixas, de causar ou agravar várias queixas. Então, investigar o estilo de vida do paciente é fundamental para que a gente tenha diagnósticos mais acertados. Aí eu recomendo icaro.med.br/12 passos, que você mesmo pode ler para levar para os seus profissionais de saúde e corrigir aquilo, investigar melhor em você. O que está lá no icaro.med.br/degraus da saúde e o que está no icaro.med.br/questionário. Esse é um questionário que eu fiz, onde você pode autoavaliar o seu caso, tá? E assim ajudar seu médico a obter melhores dados para te tratar. Lá na página do Dr. Thierry Hertog, você também encontra vários questionários de autoavaliação. Isso não é para incentivar você a se automedicar, tá bom? É para incentivar você a buscar conhecimento de qualidade e assim levar para os seus profissionais de saúde ou procurar profissionais de saúde compatíveis com os conhecimentos que você adquirir para poder abordá-los, tá bom?
Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que a maioria dos check-ups parece que esquece que nós seres humanos, nossa saúde depende de bem-estar de corpo, mente, espírito e das nossas relações sociais. Isso tem que estar bom. Então, o que acontece é que é muito importante, na minha opinião, que você busque check-ups aonde o profissional de saúde investiga essas 4 áreas suas, sabe? Não é que o profissional de saúde vá tratar o seu espiritual. Não é que o profissional de saúde vá tratar da sua mente. Não é que ele vá tratar das suas relações sociais. Não é isso, tá? Mas o profissional de saúde tem que ser capaz de fazer você entender, na minha opinião, num check-up geral, que essas 4 áreas, elas causam, elas agravam ou mantêm sintomas e doenças. Então, eu sempre pergunto para o meu paciente em consultório, depois de investigar o geral, como é que anda a sua espiritualidade, como é que andam os seus relacionamentos, principalmente em casa, com filhos, com família, no trabalho, com amigos, sabe? Como é que anda a sua mente, como é que anda os seus pensamentos, você tem nutrido bons pensamentos, você tem atividades de lazer, você medita, você procura rir todos os dias, ler bons livros, evitar conteúdo de baixa qualidade, evitar ficar remoendo problemas, tudo, porque tudo isso afeta a mente. E também conduzir o que seja necessário para a pessoa otimizar o corpo dela. Eu acredito que saúde necessariamente precisa de investigação desses 4 pontos. E ninguém melhor do que você junto ao seu médico para investigar os 4. Senão, o check-up vai ficar incompleto. Agora, existem exames para avaliar social, espiritual e mental? Na grande maioria dos casos, não. Existem alguns questionários que se propõem a isso, algumas atividades práticas, tá? Mas, num consultório médico, elas não costumam ser muito utilizadas, não estão bem disponíveis, até pelo tempo de consulta. Então, cabe a você começar a se tocar disso, tá? Eu explico sobre esses fatores lá no meu site. Eu vou achar o link para vocês, tá? Porque, se eu não me engano, é o icaro.med.br/4 pilares, tá? Exatamente. No icaro.med.br/4 pilares, você vai encontrar a explicação de por que mente, espírito, corpo e social são importantes para a saúde, tá? E aí, isso aí vai ajudar você a embasar a sua busca e seu desenvolvimento nessa questão, tá bom? O outro ponto que você tem que levar em consideração no check-up é que todo organismo vivo ele tem inúmeros processos físicos, químicos e biológicos acontecendo dentro dele. Então, não dá para você avaliar só exames bioquímicos. Muitas vezes você vai precisar de exames de imagem, você vai precisar de exames de ressonância, de biorressonância, exames que mexam com o campo eletromagnético e que avaliam o campo eletromagnético do paciente. No futuro eu pretendo falar para vocês sobre isso também, tá certo? E muitas vezes você não tem que avaliar só a parte anatômica dos órgãos, como eles estão, mas sim como eles estão funcionando. Então hoje em dia tem vários exames que permitem ver os órgãos funcionando. Procurem profissionais que saibam usar esses exames também, na minha opinião, tá bom? Entendam que você saber a anatomia, saber se o seu corpo anatomicamente está ok, não significa que ele esteja funcionando bem. Eu dou muito exemplo do fígado quando eu falo disso em cursos e palestras. O fígado, muitas vezes, ele pode estar com até 50% de comprometimento da estrutura dele. Mas nos exames mais comuns de sangue, ele pode se apresentar como um fígado que está funcionando normalmente, mas pode estar com o anatômico prejudicado, ou seja, com a parte estrutural dele prejudicada. E muitas vezes, uma pessoa que, ao ultrassom, por exemplo, a ressonância, a tomografia, o fígado está ótimo estruturalmente, mas os exames já apresentam alterações de funcionamento. Os exames de ressonância e os biofuncionais costumam mostrar bem isso. Então, você deve procurar check-ups que contemplem a parte anatômica e fisiológica também, na minha opinião. Outra coisa muito importante, se um profissional de saúde diz para você no check-up que está tudo bem, não significa que se você continuar com aquele mesmo estilo de vida, nos próximos check-ups não apareça algo. E se algo já apareceu nos check-ups por aí que costumam ser bem incompletos, na minha opinião,
ou rápidos demais, não profundos adequadamente, se você acreditar nisso, você pode perder a oportunidade de acreditar que deva melhorar o seu estilo de vida, melhorar sua suplementação, melhorar seus hormônios, seus neurotransmissores para viver melhor e para evitar que algo inicialmente menor transforme-se em algo maior e até mais grave, ok? Então, principalmente se o seu check-up deu alguma coisa, entenda que muito mais pode estar alterado e que simplesmente os exames que foram feitos e as perguntas que foram feitas podem não estar sendo suficientes para poder olhar tudo isso com a devida profundidade, ok? Então, entenda que não é porque nada foi encontrado, ou está tudo ok, ou você não tem nada, ou só tem uma coisinha aqui para observar. Entenda que a gente sempre pode e deve melhorar os nossos hábitos de vida, o nosso estilo de vida, nossa alimentação, nossa suplementação, nosso equilíbrio de hormônios e neurotransmissores, não necessariamente repondo, muitas vezes dando melhores condições do organismo funcionar, tá? Eu dou muito exemplo do paciente que bebe e fuma um pouco a mais, que são vícios comuns por aí. Bebe e fuma um pouco a mais e come um pouco mais de açúcar ou em abuso. Vai fazendo check-up e tudo dá ok. Possivelmente um dia isso vai dar problema. Então o ideal é reduzir o cigarro ou largar, reduzir a bebida ou largar, comer menos carboidratos, evitar comer os excessos. Por quê? Porque não é porque não deu nada hoje que não vai dar amanhã se você não se cuidar direito. Tá bom? E assim, entendam que check-up complementa prevenção. Ponto. Ok? A melhor forma de nós prevenirmos é nos cuidarmos melhor. E a melhor forma de sempre termos check-ups que nos indiquem que está tudo bem é fazermos uma prevenção adequada. O principal da prevenção está lá no icaro.med.br/12 passos e também no icaro.med.br/saúde, tá? Não tenha preguiça de estudar, de compartilhar esse conteúdo, de ouvir várias vezes, porque quanto mais você estuda e pratica coisas boas em saúde, mais os seus check-ups vão dar coisas menos graves ou nada ao longo do seu envelhecimento, porque aí você está prevenindo de verdade. Caso contrário, uma hora você vai fazendo check-up e simplesmente vai aparecer o que estava ali hibernando ou se desenvolvendo silenciosamente ou lentamente dentro de você, ok? Então não perca a hora e o momento certo de fazer um check-up que seja realmente adequado. Então, resumindo, a minha opinião sobre check-ups é o seguinte: procure profissionais que façam check-ups realmente gerais, em consultas mais demoradas e detalhadas, com perguntas mais detalhadas, mais gerais, que ouçam você com interesse. Eu sugiro exames mais completos, tá certo? E exames que aprofundem mais do que o tradicional por aí, porque aí vocês realmente estão tendo um check-up de verdade, tá certo? Tem muitas empresas por aí que fazem check-ups o mínimo possível nos seus funcionários, sabe? Algumas fazem alguns programas de saúde do funcionário, que até os funcionários, quando eu pego o feedback deles, eu sempre converso com os funcionários depois de cursos e palestras, e aí tá dando tudo certo, você acha que você está sendo bem cuidado da saúde, você recebe conhecimento para isso e tudo. E olha, na maioria das empresas, o que você vê são profissionais insatisfeitos com o jeito como as empresas cuidam da saúde deles. E às vezes é uma palestra, sabe? Realmente com interesse, são medidas de consultar com mais profundidade aqueles funcionários que já estejam com alguma coisa inicial, tomar medidas mais contundentes que podem ajudar o funcionário, que é o patrimônio, o ativo mais importante de qualquer empresa, né, a funcionar melhor. Então não confie, na minha humilde opinião, não confie em check-upzinho de empresa ou coisa feita corrida para dizer que você está bem, ou que você não tenha que mudar muita coisa na sua vida. Você pode perder o momento de tratar algo, de prevenir, ou de tratar algo no começo que poderia se tornar grave. Tá bom? Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, meu site é o icaro.med.br, eu atendo em Brasília, Distrito Federal, no Terraço Shopping, e eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo e com muito mais que você encontra lá no Instagram, no Facebook, no youtube.com/drIcaroAlves, tá? E no icaro.med.br, que é o meu site. E nos meus livros, o próximo vai sair agora em junho ou julho de 2018, né? Pela editora Vital Pandorga, fiquem de olho, que a gente procurou montar um manual bem legal de saúde para vocês, mas lá no icaro.med.br/saúde você já encontra muitas coisas para começar a cuidar melhor da sua saúde,
agora, ok? Uma boa noite, fiquem com Deus.